Agradecer a Deus. É um privilégio estarmos aqui, né? Na sua casa, para compartilharmos da sua palavra, que é boa, sua palavra é poderosa, e segundo essa matéria que nós estamos estudando, essa palavra é que tem todo o poder e toda a autoridade sobre a igreja. Amém, queridos? Quem tem toda a autoridade na igreja, o cabeça é Cristo. Lembra? Segundo a sua palavra. E assim a gente vai seguindo esse padrão de autoridade na igreja, sem medo de se submeter a ela, porque Cristo é o cabeça da igreja e Ele colocou a sua palavra acima do seu próprio nome. Mariana está aqui hoje, dá uma salva de palmas para Mariana, né? Nunca foi mais ver hoje, né? Veio só fazer a prova, para mostrar que vai tirar 10. Não, Mariana. Vamos orar, queridos? Baixa a sua cabeça. Nós te louvamos, Senhor, te agradecemos pelo teu imenso. Deus, no nome de Jesus, nós estamos reunidos aqui com o nosso coração extremamente grato. Grato, Senhor, porque nós fomos conduzidos pelo teu Espírito Santo. Tu nos trouxeste aqui muito, Senhor, não sabia nem que existia essa escola, mas pelo teu Espírito Santo eles foram tocados, foram, Senhor, impactados para estarem aqui. Senhor, de fato estão se tornando pessoas, Senhor, ensinadas pela palavra. E o teu Espírito Santo, Senhor, através da nossa disponibilidade, trata conosco, nos ensina, arranca o que não presta e vai colocando aquilo que é a vontade de Deus, revelada na palavra de Deus em Cristo Jesus. Obrigado, Senhor, por esse tempo. O tempo, Senhor, que estamos sendo tratados. Te pedimos, Senhor, sobre os nossos familiares, os nossos entes queridos, aqueles que não puderam chegar, Senhor, que estão em casa, e nós estamos aqui, Senhor, que Tu possas guardá-los aí onde eles estão, que Tu possas, Senhor, sustentá-los, e eles possam entender que só o Senhor é Deus em suas vidas, e que sem Ti nada podem fazer. Obrigado, Senhor, por tudo, no nome santo de Jesus. Quem crê comigo, diga amém. Graças a Deus. Quem puder chegar mais próximo, bem. Quem não puder, pode ficar aí mesmo. O ideal é estarmos mais juntinhos aqui. Olá. Cadê a Adriana? Queridos, sejam bem-vindos à nossa última aula da matéria de Submissão, Autoridade. É uma matéria, como nós falamos aqui, apesar da sua importância, apesar da sua, digamos assim, do seu nível de entendimento assim, um pouco puxado, porque tratar de submissão e tratar de autoridade não é fácil, porque mexe com a nossa performance de homem e mulher, de dono de casa, de trabalhador, de patrão, de empregado, enfim, requer de nós algumas mudanças. Maridos, esposas, nós tratamos aqui de como exercer autoridade, como marido, como esposa, como filhos, como patrão, e a gente está aqui, os tempos não, né? Pesados, de fato, ninguém quer montar dar glória a Deus, não. Maria Isabel, né? Ninguém quer montar um cubo assim de alegria, né, Rainha? Olha que maravilha, porque às vezes a gente tem que engolir um negócio que é verdade e a gente não, às vezes não está praticando aquilo direito. E o bom da palavra de Deus é que ela trata com o nosso caráter. E quando nós nos dispomos a estar aqui na casa do Senhor, nós nos dispomos a sermos tratados, sim ou não? Tratados. E o que dói mais sou eu, porque eu sou talvez um pouquinho mais experiente que vocês na palavra, pela minha própria posição, e é onde a faca mais corta. É onde mais mexe é comigo, porque quem pensa que é aquele que está ensinando é porque o cara está enganado, é porque é tratado 100% aqui, não.
A gente está ensinando e a faca corta aí e corta aqui, quem está entendendo? Nós devemos ter humildade para entender isso, entender que a palavra de Deus, ela não fala muitas vezes aquilo que nós queremos ouvir, aquilo que é mais confortável para nós. A palavra trata aquilo que nós precisamos ouvir e aquilo que nós precisamos ser tratados. Isso é como um remédio amargo, né? Sim ou não? Eu tinha um colega no laboratório de pasta, que trabalhava na rede, e ele chegava no médico, o médico já mostrava um dele e disse: doutor, o Nalgene é meio ruim, mas o que amarga cura. E ele, com essa historinha, ele vendia o produto dele: o que amarga cura, o que aperta se cura. Então muitas vezes o remédio pode ser amargo, mas ele cura. Amém, queridos? Nem tudo que é amargo, nem tudo que é amargo também cura, mas pelo menos a gente entende que às vezes a palavra ela desce meio amarga, às vezes ela desce meio quadrada, feita aquela propaganda da cerveja, quem já ouviu aquela propaganda? Ela desce mais, desce meio assim mais de seco. Amém? Desde que essa palavra trate você, me trate, deixemos que ela nos trate, porque se deixarmos, cada vez mais nós não deserraremos. Amém, queridos? E esse é o nosso propósito aqui, não sermos perfeitos, porque a gente só vai chegar na estatura de varão perfeito quando? Com o advento do arrebatamento. Quem entendeu o culto de ontem, meu Deus do céu, você deixou de ouvir aqui sobre o arrebatamento da igreja. Está aí na internet também, www.igrejamissãoempaz.com.br, você vai ver. E o pregador de ontem, ele ministrou a palavra pós-arrebatamento, porque as pessoas às vezes só sabem que vai ser arrebatado e depois ele tratou muito sobre o pós-arrebatamento. Então é muito importante que a gente saiba disso. Amém, queridos? Estejamos tratados, recebamos a palavra com mansidão, estejamos prontos para este dia. Eu reputo e repito: não existe mensagem mais importante e não existe um tema que você deva se preocupar em conhecer, porque através do conhecimento você vai se adequando, sim ou não, sobre esse tema. Diga comigo: o arrebatamento da igreja. Olha para a pessoa que está ao seu lado: você está pronto? Você está preparada? Jesus está voltando, Maria, Isabel. Jesus está voltando. Bem, Jesus está voltando. Irmãos, e mais do que nunca esse deixou de ser um jargão. Eu me lembro que eu era pequenininho, eu era meio azogado. Eu dizia: menino, e eu dizia, e mamãe dizia: menino, fica calado. Eu dizia: mamãe, esse negócio aí. Eu frequentava a igreja, num dos bairros mais nobres de Natal. Eu fui criado num bairro extremamente nobre, chamado Nova Descoberta, perto do Balanço do Morro, atrás do cemitério Nova Descoberta. E lá tem uma igrejinha chamada Assembleia de Deus, hoje é a Igreja Polo, e toda a igreja Assembleia de Deus tem assim, uma figura pintada na parede, mas o vermelho assim, né? Umas nuvens, e em cima tem: Jesus breve virá. Em algumas tem: breve, Jesus breve virá. Jesus breve voltará, coisa assim. E eu já pequeno, eu me rebelava contra isso. Mamãe, eu já estou velho, eu não considero velho. E Jesus nunca volta. Menino, mamãe, esse negócio de Jesus volta, Jesus nunca volta. O que é isso? Oi? E a gente, eu não entendia isso como criança, assim como alguns ainda não entendem, que Jesus veio à Terra 2000 anos atrás, sim ou não? Ele veio, ele cumpriu um propósito. Que propósito foi esse? Restabelecer mais uma vez o homem no controle da sua vida, dar de volta para ele aquilo que ele perdeu no Éden com Adão, devolveu para ele a salvação da sua alma. Aí ele cumpriu o seu propósito, morreu, ressuscitou, veio Rafael e passou 45 dias a 50 dias no médio aqui na terra. E antes dele subir, ele foi subindo o assunto como diz aos céus, uma nuvem o tomou, e um anjo que estava ao lado disse: varões galileus, por que vocês estão atônitos olhando para cima? Relaxem. Da mesma forma como vocês estão vendo ele subir, ele voltará.
Então esse Jesus que subiu, ele está voltando. E agora ele vai voltar para levar quem? A sua igreja. Quem é a igreja de Jesus Cristo? Nós somos a igreja. A igreja não é a igreja católica, não é a igreja evangélica, não é a missão, não é a Assembleia de Deus. A igreja é o corpo de Cristo, daqueles que o confessaram como Salvador, daqueles que andam segundo a sua vontade, segundo a sua palavra, que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, que confessaram com a sua boca que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida. Para estes, Jesus está voltando. A última profecia cumpriu-se em 1948, onde na sede da ONU, coincidentemente, estava um brasileiro chamado Oswaldo Aranha, e Oswaldo Aranha dava um voto, chama-se voto de Minerva, voto de desempate. Caiu na mão de um brasileiro para dizer, para votar ou não, se Israel se tornaria uma nação reconhecida. E Oswaldo Aranha deu o voto sim. Diga glória a Deus. E na hora que Oswaldo Aranha disse sim, aquela nação de Israel floresceu. Como a profecia dizia, a figueira floresceria. E a figueira floresceu em 1948. Israel passou a ser nação. E isso já faz alguns anos, mais de 60 anos. E faltam apenas 3 anos para completar 70 anos que Israel tornou-se nação. E a última profecia que declararia, portanto, assim, ou declarava, portanto, que a volta de Jesus era iminente, era a figueira florescer. Israel floresceu em 48. E a palavra diz: não passará esta geração. Ou seja, a geração dos que nasceram em 1948. Quantos anos tem uma geração? 60, 70, 80. Então não passará essa geração sem que todas estas coisas aconteçam. Então, Paulinha, corra, minha filha. Corra para fazer aquilo que Deus estabeleceu para você fazer, porque o negócio está pegando, viu? Talvez ele tenta chegar lá. E a igreja parece que é a mensagem que ela menos fala. E o que já ouve falar de mensagem do arrebatamento da igreja? Da volta de Jesus? É difícil demais. Não dá ibope. As mensagens que estão pregando hoje é: a vitória é sua. A vitória, vai buscar a sua bênção, aquela coisa, avivamento, fogo do Espírito. E Jesus está voltando, e muita gente não sabe nem que Jesus está voltando. E não sabe, porque não é ensinado. Não é ensinado. E o papel da igreja nos últimos dias é despertar a igreja para estar posicionada na condição de quando Jesus, quando a 7ª trombeta tocar nas nuvens, só quem vai escutar é a igreja. Ninguém mais vai escutar. Você pode dizer Maranata? O que quer dizer Maranata? Ora vem, Senhor Jesus. Isso é uma notícia que eu estou te dando para você se alegrar, não para você ficar triste. Eu fico triste, sabe por quê, irmãos? Porque tem alguns familiares meus que ainda não conhecem essa verdade. E se Jesus voltar hoje, eles vão ficar. Mas pastor, eles sabem, ficam por ignorância. Porque a mídia está aí. Os cultos estão aí, as igrejas estão aí. Nós estamos pregando o Evangelho. Mas poucos param para escutar isso. Porque era Jesus está louco. E como eu, pequeno, bem pequeno que eu escuto isso. Quem está entendendo? Então te preparem. Se prepara. Entrega a tua vida no Senhor Jesus de uma maneira linda. Se joga nos seus braços. E vá para o inferno todo dia. Olha para a pessoa que está ao seu lado, irmão. Chegou a hora e você ir para o inferno. Não quero ir você. Vá para o inferno. Está gravando, tá? Calma, irmão, eu vou explicar. Porque a correria, Aninha, esposa de Berg, olha, a correria do povo de Deus hoje, sim ou não? É ir para o céu, não é?
Eu quero ir para o céu. E a gente dá um beijo para o céu. E a gente quer ir para o céu. E o papel da igreja não é querer ir para o céu. A gente vai para o céu de qualquer jeito, porque nós viemos de lá, então nós vamos voltar, amém, queridos? Mas o papel da igreja não é querer ir para o céu. A gente tem que ir para o inferno. Por que, Rafaela? Porque as pessoas estão morrendo, Ana Paula. E a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Então, já que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja, o papel da igreja não é querer ir para o céu, porque lá ela vai, não tem problema. O papel da igreja é ir para o inferno todos os dias. Tirar aquelas pessoas que estão morrendo, indo para o lago de fogo. Porque se a gente não arrancar essas pessoas do inferno, elas vão morrer e vão para o lago de fogo, irmãos. Então, o papel da igreja não é querer ir para o céu, é para ir para o inferno. Todos os dias ele vai no inferno e arranca aquelas pessoas que estão aí no inferno. Irmãos, as pessoas estão vivendo no inferno. A sociedade está vivendo no inferno. Hoje vim pagar o seguro da igreja, a parcela do seguro da igreja. Eu fiquei lá no caixa, lá no Nordestão ali dentro. Aí tinha uma senhora na minha frente, tinha começando, ela olhou para mim, eu acho que ela olhou para minha cara. Ela disse, tudo bem, se dever de assalto. Eu não. Para não dizer que a mulher conversa comigo. Agora a culpa é minha, porque eu podia ter para ela, só Jesus te ama. Mas não era que puxou para mim, você olhou para mim assim, teve de assalto, depois ela vai já de assalto. Eu disse, não, eu só fui assaltado, minha mãe foi assaltada, os filhos foram assaltados. Porque ela viu o guarda com a arma aqui, eu logo pego, eles vão com alegria. Então as pessoas estão vivendo assim, irmãos, no inferno. Então, Aninha, em vez de você querer ir para o céu, vá para o inferno, irmão. Vá para o inferno todos os dias. Rafael, tirar do inferno aquelas pessoas que, se morrerem lá, vão ser lançadas no lago de fogo. É a nossa missão, mas nem todo mundo é ouvir. Mas o nosso papel não é que ninguém ouça. Nosso papel é pregar. Quem ouvir e receber, ir por todo mundo e pregar e vai continuar. Quem crê e for batizado, será salvo. Quem não crê, na minha versão diz, já está condenado. Então, em vez de você querer ir para o céu, vai para o céu, eu não queria ir para o céu, eu não queria ir para o céu. Pare com isso, vá para o inferno. Vai para o inferno. Vai tirar aquelas pessoas que estão lá no inferno. A igreja, as portas do inferno não prevalecem contra a igreja por isso, porque a igreja todo dia vai para o inferno, pega aquelas pessoas e traz. Pronto, se elas morrerem, elas não vão mais ser lançadas no lago de fogo. Elas escaparam do inferno. Aí, quando a igreja vai lá 1000 vezes, vai pedir, vai lá e volta, você vai e vem, você no inferno 1000 vezes, tirando aquelas pessoas de lá. Quando você terminar a sua missão, Jesus vai dizer para você: pronto, você já cumpriu a sua missão, seja bem-vindo, bendito do meu Pai. Aí você vai voltar para o lugar de onde você veio. De onde você veio? Do céu, irmão. Diga glória a Deus. Então a gente não tem que querer ir para o céu, a gente vai voltar para o céu, porque é natural. Jesus não estava almejando ir para o céu, não, mas ele voltou porque ele lá ele veio. Quem está entendendo? Então o propósito dele ser, queridos, não era querer ir para o céu, não para o céu não. E quando você tiver que ir, vá para o inferno, vá resgatar as pessoas, resgata as vidas, porque se elas morrerem naquela condição, elas vão ser lançadas no lago de fogo e de chuva. Aí quando a gente fizer essa viagem 1000 vezes, Rafael, e for no inferno, arrancar essas pessoas, e quando a gente terminar a nossa missão, aí Deus vai dizer: pronto, você cumpriu muito bem o seu papel. Você arrancou de lá o máximo de pessoas que você pôde. Você cumpriu o seu papel. Porque, irmãos, olha, no dia que nós chegarmos no céu, o que vai fazer diferença na minha vida e na sua só é isso. Jesus vai lá para você e diz: quantas vezes você foi no inferno buscar as pessoas que estão morrendo? Eu estava muito ocupado em buscar a minha bênção. E tem muito mais gente preocupado em receber a bênção do que salvar as pessoas que estão no inferno. Sim ou não? E as igrejas estão cheias de pessoas buscando o quê? As igrejas estão cheias de pessoas buscando o quê? Bênção. Quem promete bênção não é Deus, é o cão. Quem sobe monte atrás de bênção, irmãos, e quem promete bênção em cima do monte é o diabo, irmão, não é Deus. O diabo diz assim: se você subir, sem sacrifício, se você me adorar, eu lhe darei os montes, os tesouros da terra. O diabo é que promete bênção para você. Se você, irmãos, subir monte, irmãos, chegou a hora da gente
se juntar e vir para a igreja subir monte para adorar a Ele, não para receber nada dele. Quem está entendendo, diga amém. Porque se existe uma coisa que nós já somos, é abençoado. Diga, eu sou abençoado. Diga, quando eu nasci, diga, Deus colocou em mim, não daquele negócio que bota aqui nas costas, uma mochila. E dentro dessa mochila tem o quê? Bênção. Diga glória a Deus. Então, irmãos, o nosso problema não é bênção, não. Pode querer buscar bênção. Onde é que você vai? Mas ali tem um culto ali, tem uma bênção para buscar. Onde é que você vai? Vou levar a irmãzinha na casa de fulano ali, que é uma bênção. Eu vou buscar a minha bênção. Pare com isso. Você, irmãos, você não é um receptor de bênção, não. Você é um transmissor de vida. Você nasceu para abençoar as pessoas. Você nasceu para transmitir vida. Pode querer receber isso, irmão. O nome disso é feitiçaria. Quem sobe muito atrás de bênção é o cão. O diabo é que promete bênção por cima do monte. Nós vamos nos juntar para adorar. A mulher samaritana diz: onde é que eu devo adorar? É em Jerusalém, é no monte. Jesus disse: olha, a hora bem já chegou. Mas nós estamos na correria desenfreada, atrás de bênção. A gente sai daqui para Macaíba, de Macaíba vai para Paramirim, e a gente corre para a Sexta do Refrigério, e a gente corre para as Quatro da Vitória, e a gente vem para aqui, não sei de onde, e a gente vai para lá. Ai, meu Deus do céu! E é uma correria desenfreada atrás da bênção. Esquece de compartilhar a vida que está dentro de você. Enquanto você corre atrás da sua bênção, tem gente da sua vizinha, da sua casa, morrendo no inferno, e você não teve coragem no inferno uma vez, querendo ir para o céu. Relaxa, que para o céu você vai. Olha, se existe uma coisa, um campo que você não vai, é o inferno. Você não vai para o inferno. Diga glória a Deus. Irmãos, é impossível aquele que confessou Jesus ir para o inferno. Então relaxa, Geraldo. Amém, irmão? Irmão, relaxe. Cláudio, relaxe. Se um canto que você não vai, é para o inferno. Não, isso não vai. Vai para o inferno. Busque aquelas pessoas que estão para ser lançadas no lago de fogo. Mas cuidado para não gostar de lá, viu? Tem gente que fica lá, deixa eu ver com banana. Tem Luan em Santana, tem um bocado de cantor famoso. Cuidado para não gostar e fica por lá. Vai lá, só resgata as pessoas e volte. E quando você fizer isso muitas vezes, aí Jesus vai olhar para você e vai dizer: pronto, filho, você cumpriu o que eu designei você para fazer. Em vez de você querer ir para o céu, vá para o inferno. Traga essas pessoas que estão morrendo e sendo lançadas no lago de fogo. E a gente vai chegar nos céus um dia, e Deus vai olhar para mim, para você, e vai dizer assim: bendito, bem-vindos, benditos do meu Pai. Tomai por herança aquilo que vos está preparado desde a fundação do mundo. Diga glória a Deus. Então, na fundação do mundo, Deus já tinha o seu lugar preparado. Aonde? No céu. Até o dia de Bin Laden receber uma bala na cabeça dos Estados Unidos da América, o nome dele estava escrito no livro da vida, que ele morava no céu. Sabia disso? Sabia não? Bin Laden, Adolf Hitler, o nome dele estava escrito no livro da vida, eles iam morar na glória até o dia de morrer, porque eles foram predestinados para a salvação. Agora o nome deles foram riscados, ou riscado, porque morreram sem entregar a sua vida para Jesus. Você acha que Jesus morreu e vão ir com você? Mas até o último fôlego de vida, ele está dizendo: eu estou aqui para te salvar, entrega a tua vida. Tem muita gente morrendo no inferno. Por quê? Porque não confessa esse Jesus, não recebe esse Jesus. Então a Bíblia diz que eu escreverei, eu desafio você a achar em Apocalipse, eu escreverei o seu nome. Não tem isso, mas tem escrito assim: eu riscarei o nome. Na hora que eu morro, Paulinha, no pecado, com livre e espontânea vontade, aí o nosso nome será riscado. Apocalipse, capítulo não sei quanto, para a igreja de Laodiceia. Eu mostro para vocês aqui um pouquinho. Amém, queridos? Vamos começar a aula de hoje? Eu nem comecei. Cadê? Vamos começar. A aula de hoje é uma aula muito gostosa, porque a gente vai passear pela apostila e a gente nos explorar lá no finalzinho. A gente vai fazer uma rápida avaliação. E
Depois dessa avaliação, nós vamos ter um pequeno recesso do Instituto Bíblico em Natal, aproveitando um pouquinho das férias da criança da meninada, né? Vai ter a criança da metade de férias. A gente vai dar um pequeno recesso e já volta em julho, tá certo assim? Porque eu soube que a maioria aqui não está mais me aguentando falar. Então, para evitar isso, tinha que dar um pequeno recesso, né? Aí quem tiver com saudade de mim, vem para o culto do domingo, né? Vem para o culto da quarta-feira, vai comigo para o Macaíba, vai comigo para o Parnamirim, né? Vai tomar um café lá em casa, mas leva o pão. Não chega lá em casa só com a cara. Essa aqui é a semana, levou um saco de macaxeira. Dá um saco de palmas para essa semana. Ela foi no saco, colheu uma macaxeira do pé. Macaxeira. Ei, macaxeira cheia. Hein? 100 vezes mais na sua vida, né? Eu estou vendo que é na casa. Foi tu não? Isso aqui é. Não siga o exemplo da irmã. Eu recebo macaxeira, inhame, batata, né? O que você faz? Então, queridos, abra sua apostila. Eu quero iniciar fazendo uma viagem pelo tema de submissão e autoridade, de forma que a gente possa, pelo menos, ter um vislumbre, né? Da matéria, passeando aqui. Não dá para falar de tudo, né? Mas pelo menos nós vamos pelo menos vamos ter um vislumbre aqui daquilo que talvez seja o mais importante. Irmãos, princípio de autoridade está sendo no coração de quem? Deus. Deus é um Deus de princípios, sim ou não? Ele estabeleceu a autoridade lá no céu, sim ou não? Ele, por isso, na oração do Pai Nosso, ele disse: seja feita a tua vontade. Jesus nos ensinando lá, assim na terra como no céu. Então existe uma vontade de Deus que é estabelecida, tanto no céu como na terra. Amém, Maria? Na terra e no céu existe uma vontade que está estabelecida, e é uma vontade organizada, com princípios. Deus não faz nada aleatório. Deus não joga com ninguém assim de apoio, naquela coisa, não. Então você precisa entender que dentro dos princípios foram de submissão à autoridade, foi algo que foi projetado, planejado por Deus. Tudo que Deus criou, Ele criou com planejamento, com entendimento, com responsabilidade. Quando Ele criou o homem, Ele criou o homem aonde? Deus criou o homem aonde, velho? No céu. Você foi criado no céu, não foi na terra. Quando Deus forma a terra e todas as coisas, Ele faz aquele boneco e pega aquele homem que foi criado e sopra dentro dele, e ele torna-se alma vivente. Quem está entendendo? Isso veio organizadamente, não é de apoio. E Deus não fez nada assim. Aí Deus dá uma ordem para o homem: olha, a partir de agora, Adão, faz o seguinte: tenha domínio. Gênesis 1:27. Tenha controle, tenha domínio. Gênesis 1:26. Tenha domínio. Tenha domínio. 27. Está escrito aí, tá? E domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todo o resto. Tenha domínio, exerça a autoridade. Deus, quando criou o homem, disse assim: olha, você vai ficar aqui, mas não. Deus disse: mas você vai ter domínio. E todas as coisas estavam debaixo da autoridade do homem, sim ou não, queridos? É por isso que trouxeram os escravos para cá, depois de 1700 até 1800 e alguma coisa. Trouxeram escravos para cá, de Moçambique, de tantos lugares, trouxeram no Brasil. E as pessoas não conseguiam domar esse homem, não conseguiam escravizar. Ele ficava na primeira porta que tinha, eles fugiam, eles formavam, como é o nome aquelas coisas que eles formavam? Quilombos. Existem os famosos até hoje, né, os quilombos palmares. Ninguém consegue, irmãos, escravizar, porque o homem nasceu, Deus estabeleceu o homem para ele ter domínio da situação. Quem está entendendo?
faz parte da natureza do homem. O homem nasceu com essa habilidade, com essa capacidade de dominar, de controlar. É algo que é natural, irmão. Não adianta você querer mudar isso, porque não consegue. É algo que está no DNA, na genética, na gênese do homem natural. Ele nasceu para dominar, para ter controle. Amém, queridos? Quando o homem perdeu isso, quando ele perdeu o controle espiritual lá no Éden, quem sabe que o homem perdeu o controle espiritual lá no Éden? Quando ele pecou, lembra que ele comeu a maçã? A maçã, pode ter sido uma pera, uma jaca, não sei, ele comeu uma fruta, ou comeu um fruto. Quando ele comeu, ele perdeu esse poder, ele perdeu a estabilidade, ele entregou para o inimigo, para o diabo, o que? O domínio, o controle. Sim ou não, queridos? Aí Deus deixou o homem assim, foi? Rafaela, e Deus deixou o homem assim agora? O homem pecou e agora Deus deixou ele assim jogado, foi? Não, irmãos. O que é que Deus fez? Traçou um plano e um propósito de autoridade, de princípio, de submissão, para que o homem voltasse a ter mais uma vez o quê? O domínio, voltasse a ter o controle de quê? Da situação. Olha lá, é Leilé. Olha lá. Muito tempo, né? Então, o homem precisava, então, dentro do princípio de submissão à autoridade, voltar a ter o quê? Domínio, voltar a ter controle. Aí o que é que Deus fez? O que é que Deus fez? Uma promessa. Disse: você vai ter o controle de volta. A serpente vai se arrastar, vai comer do pó da terra, maldita é agora, o homem vai pisar na sua cabeça. A mulher, agora ela vai ter dores de parto, violentamente, vai ter muita dor, porque praticamente não tinha. O prazer da mulher passou a ser do marido, ainda hoje é assim. Uma maldição terrível foi lançada sobre a mulher. Se o marido não quiser dar esse prazer para ela, não tem. Quem está entendendo, queridos? Maldição. Deus agora olha para o homem e diz: olha, você vai comer do suor do teu gosto, vai ter labuta, vai plantar frutas, mas vai nascer carrapicho, olha, você vai trabalhar todos os dias, vai uma maldição. E disse para a mulher que da semente dela nasceria um que daria de volta para eles o controle da sua vida. Deu glória a Jesus. Isso se cumpriu, sim ou não, queridos? 4.000 anos depois, Jesus veio, se fez carne, habitou entre nós, viveu aqui na terra. Mateus, Marcos, Lucas e João ensinam como ele viveu. Morreu, ressuscitou, mandou o Espírito Santo para morar dentro de nós agora e diz assim agora: vocês têm de volta o domínio, vocês têm de volta o controle. Diga amém. Meu Deus, olha para a pessoa que está ao seu lado e olhe. Você precisa dormir bem. Você precisa descansar. Você precisa descansar. Porque quem está no controle é você, não é o diabo. Diga glória. Dizer para eles, para mim para você é bom dizer isso, você está cheio de mal, você não está falando para mim, eu estou liso. Descansa nisso. Aí é que eu descanso, diga bem. Aí é que nós podemos descansar, irmãos. Aí é que nós devemos e temos que descansar. Paulo escrevendo diz: ainda resta um descanso para o povo de Deus. Então qual é o propósito de Deus? Ele tem restabelecido o controle do homem. Qual é o propósito? Para que o homem não seja escravo, para que o homem não seja refém de diazepam, de bromazepam, para que o homem não seja refém de A, de B, de C, para que o homem não tenha medo do dia do amanhã. Você sabia que tem gente que não está dormindo hoje com medo do que vai acontecer amanhã? Como é que vai ser amanhã? Pronto, já peguei o dia de hoje. Meu Deus, você não sabe nem se vai estar vivo amanhã, ele está preocupado com amanhã. Então Deus veio, irmãos, em Cristo para nos resgatar e nos dar de novo o que, Rafael? Domínio. Domínio de quê? Da nossa própria vida. Se levanta todos os dias e glória a Deus. Este foi um dia que Deus preparou para mim. Eu vou me alegrar neste dia. Eu não sei como vai ser, nem como vai terminar, mas até aqui o Senhor tem me ajudado. Ele é fiel para cumprir a sua palavra, e eu creio nisso, em nome de Jesus, amém? E agora eu vou trabalhar. Diga amém, irmão, pelo amor de Deus. Acabou assim.
Domínio, isso é. Você já viu os crentes bem humildes, bem pobres, já viu? Você conhece assim? Não é isso. Tinha que ter um humilde que mora alugado, às vezes mora num canto emprestado, mora no fim do quintal, e você fala com ele olha para você com aquele olhar assim. Como é que está, meu irmão? Fez? Tudo bem. Eu fui olhando para a cara. Eu fico olhando para a cara daquele cidadão e não entendo. Como é que pode um cidadão desse dizer com a cara mais não do mundo? Está bom. Sabe o que é isso, irmãos? É porque ele teve controle. Deus deu para ele o controle e ele recebeu isso. E ele descansa em quem? Nele mesmo? Não, ele descansa em quem? Naquele que prometeu para ele. Então ele descansa onde? Na promessa. E anda na visão. E a visão é maior que a promessa. Vou dizer de novo. Eu ando na minha promessa, eu descanso na minha promessa e ando na visão, e a visão é maior do que a promessa. Se a visão que Deus tem me dado daquilo que eu sou não for maior do que a minha promessa, eu me desvio. Por que tem gente desviada da igreja? Porque Deus deu uma promessa, não foi? Sim ou não? Ele fica, a promessa é hoje, amanhã, a promessa é hoje, amanhã. Ele não anda na visão de Deus, ele só tem olho na promessa. 15 dias você desvia, porque ele descansa. Aí apóstolo Paulo, em Atos dos Apóstolos, apóstolo Paulo, em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 26, versículo 19, chega diante do rei Agripa, e Agripa vai esfolá-lo, para condená-lo, para jogá-lo na cadeia. Aí Paulo olha para o rei Agripa e diz assim: pelo que, ó rei Agripa, não importa o que você e o que as acusações que tem contra mim, eu quero dizer só uma coisa para você: eu não serei infiel à visão celestial. Diga comigo, a visão de Deus na minha vida é maior do que a promessa. Amém, Paulinho? Você tem promessa, sim ou não? Mas se você andar com base na promessa, você vai se cansar. Olhe na visão. Então saia da visão de Deus. Fique nas veredas da promessa. A promessa um dia se cumpre. Não depende de você. É Deus que vai fazer. Amém. Então fica nas veredas da justiça. Não saia da visão daquilo que Deus te deu. E a promessa vai ser cumprida. Amém. Glória a Deus. A visão é maior do que a promessa. Que é a promessa. Qual a sua promessa? Vou perguntar para alguém: tem promessa de Deus aqui? Então, descansa essa promessa e ande na visão. Muitos crentes desistiram porque colocaram o olho na sua promessa. É hoje e amanhã. E a gente, os crentes são especialistas nisso. Se até quinta-feira, meio-dia, esta porta não se abrir, porque não foi de Deus. Quem foi que deu isso? Se a porta estiver aberta, porque foi Deus que abriu, entra bem na cara, pronto, se embora todinho e vai culpar Deus. Irmãos, quem tem promessa, descansa, mas não tira os olhos da visão de Deus. Amém. Porque a promessa, às vezes, irmãos, as minhas vistas, o meu pensamento, ela pode sempre ter tardio, não é? Mas Paulo diz: embora que alguns tenham a promessa de Deus por tardia, ela não é, ela só chega na hora. Para nós às vezes é tardia, para Deus não. Quem crê que Deus não se atrasa? Então, se você descansa naquilo que Deus te prometeu, irmão, você vai correr aonde? Em cima da promessa? Não, você vai correr em cima da visão. Quem tem a visão de Deus, irmão, jamais se abriria. A visão é maior do que a promessa. Se Deus quiser me livrar da cova dos leões, tudo bem. Se não quiser, tem um leão. Se Deus quiser me levar da fornalha, tudo bem. Se não quiser, da cova dos leões, aí a fornalha, podem jogar. Mas eu vou continuar na visão que Deus me deu. Amém. Glória a Deus. Eu não vou me desviar da visão. Eu vou ficar nas veredas da justiça. Nas veredas da justiça, como o salmista Disciplina diz, aquele que anda nas veredas da justiça, o que acontece? Ele vai descansar. O problema é que a gente sai das veredas. E quando a gente sai das veredas da justiça,
Porque nas veredas da justiça, Deus tem para nós refrigério. Diga amém. Na visão. Essa palavra é profética. Pega essa palavra. E eu não vou sair da visão que Deus me dá. A visão é maior. Fica na visão. A visão, irmãos, é a palavra de Deus. A visão é aquilo que a palavra de Deus te plantou. A visão é aquilo que Deus é em você. A visão são suas convicções e a tua fé. A promessa, irmãos, a promessa até agora é Deus, mas ela vai se cumprir hoje, amanhã, não importa, daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, não importa. Eu vou ficar na visão que Deus me deu. E a promessa vai chegar no dia que Deus quiser. Porque Deus sabe o que é melhor para mim e para você. Deus entende mais de mesmo que eu e você. Diga amém. Então, princípios de rebelião foi inaugurado aonde? No céu. Diga comigo: o pecado e a rebelião nasceu no céu. Foi lá no céu que todas as coisas foram contaminadas. Não foi na terra. Você está lembrado que Jesus, quando ressuscitou geral, Maria foi tocada? Foi o que Jesus disse: não me toques, porque eu ainda não subi ao reino. Ele precisaria ainda subir, ele precisou ainda subir, tornar todas as coisas purificadas lá em cima. Aí depois ele desceu, sim ou não? Quando ele desceu, ele disse: toca aqui, bota o dedo. Tomé, botou o dedo, fez aqui, botou para lá. Ele comeu peixe, comeu pão. Quem está entendendo, queridos? Por que Deus ordenou a Moisés: faça tudo como eu tenho ordenado, construa tudo bonitinho? Aquilo era uma cópia exatamente do que tinha no céu. Diga amém, queridos? Amém. Aquela cena não era feita aleatório, não. Aquilo ali é uma estrutura que tinha no céu, e Deus mandou Moisés construir na terra, absolutamente no mesmo padrão do céu. E era naquele lugar que o sangue era aspergido, era naquele lugar em que existia o propiciatório. O que é o propiciatório? É um lugar de substituição. Se propicia, se substitui. Então aquela tampa do propiciatório substitui o próprio sangue do cordeiro. Quem está entendendo? O animal substituía. Quem está entendendo? Amém, queridos? Amém aí? Entenderam? Então aquilo ali era uma figura do céu. Aí Jesus precisou subir aos céus, resolver a parada, purificar todas as coisas que um dia foi contaminada por Lúcifer. Depois ele voltou. Passou mais aqui uns 45, 50 dias aqui conosco. Amém? Até subir de vez. E ele tem que subir, porque ele me prometeu: se eu não for, o Espírito não virá. Aí quando ele foi, ele mandou quem? O próprio Espírito dele, o Espírito Santo. Ou seja, ele mesmo veio através do seu Espírito, que o Pai, ele é um, o Espírito também é só um. Quem está entendendo? Embora não sejam 3. Então a terceira pessoa desta Trindade veio após a subida de Jesus, e ele veio agora para ficar. Ficar até quando? Por um tempo determinado. Sim ou não? Sim. Porque este Espírito vai ser retirado da terra, juntamente com a igreja. Então o Espírito Santo habita hoje aqui dentro de Juliana. Na hora que ela for arrebatada, o que é que vai, qual é a força que atrairá Juliana ao toque da trombeta? A presença dessa unção dentro dela. Então aqueles que estão cheios desse Espírito serão atraídos para os céus. Aí quando Juliana sair, quem é que sobe com ela? O Espírito Santo. Diga amém. O Espírito Santo não está aqui, não está nesse banco. O Espírito Santo não está ali naquela bateria. O Espírito Santo está dentro de nós. Amém. Diga amém. Amém. Quando nós formos arrebatados, ele vai conosco. Aí a terra ficará aqui sem o Espírito Santo. Por que é que o anticristo não se manifestou ainda aqui na terra? Possivelmente já está vivo, já é um cara poderoso, político, influente na Europa. Por que talvez ele não tenha se manifestado? Talvez não, com certeza não se manifestou ainda. Por quê? Por causa da presença do Espírito Santo da igreja aqui dentro. E a palavra diz que o que impede a manifestação do anticristo é a igreja. Na hora que a igreja for arrebatada, ele se manifesta.
Ou seja, ele aparece. E isso vai ocorrer com o arrebatamento da igreja, que ocorrerá a qualquer momento. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4, não sei. Só Deus sabe. Amém, queridos? Amém. O importante é que você esteja o quê? Cheio deste Espírito. Diga comigo, eu estou cheio do Espírito. Mas diga com força. Desse jeito que você está dizendo assim, nem você crê. Você não pode crer desse jeito. Diga, eu estou cheio do Espírito Santo de Deus. Diga, e este Espírito será arrebatado juntamente comigo. Dá uma glória a Deus. Então, irmãos, se preparem alguns aqui para vivenciar a minha pessoa. Você vai chegar nessa igreja aqui, não vai ter mais nada. Inclusive, eu quero lhe dar a chave da igreja, quem quer ficar aqui. Já quero repassar para você um pouco da chave. Quem quer? Cada Natal estava cedo, né? Que eu estava dirigindo. Vem para cá, que é a chave. Quer não? Quero água. Olha, Natal. É água. Vamos voltar? Fiquei fortinho. Veio uma suco de groselha. Então escreva aí. Escreva nos seus apontamentos. Princípio de rebeldia é um pecado que leva o homem para o inferno. Princípio de rebeldia. Nasceu de Lúcifer. Então quem vive na prática do princípio de rebeldia, é o princípio que leva o homem para o inferno. Ponto vírgula. Quem pratica, ou quem vive na prática, aliás, quem vive na prática, escreva isso, quem vive na prática da rebeldia ou da rebelião é filho do cão. Quem vive na prática da rebeldia, da rebelião, é filho do diabo. Na prática, está entendendo? Aquele que vive praticando, não se submete, insubmisso, rebelde, fala de outro, submete a ninguém, filho do cão. Pode ser crente, pode ser carteira de crente, gravata, pastor, bispo, apóstolo, filho do diabo. E agora, o filho do diabo vai sair lá dentro do apartamento e fazer o quê? Como? O filho do diabo vai sair lá dentro do apartamento, ele tem que fazer o quê? Rezar, fazer o que Tem que nascer de novo. Se não nascer de novo, não entrará no reino de Deus. Tem muito pastor, muito bispo, muito apóstolo, muitos crentes que estão na igreja também simples e que precisam nascer de novo. Precisam entregar a sua vida a Jesus. Precisam conhecer a graça e o valor. O fato de você ter uma carteira, ter matriculado no Instituto Bíblico, de estar na igreja, de ser pastor. Irmãos, olha, isso não dá para você o direito de entrar no reino de Deus. A Bíblia diz que muitos dirão naquele dia: Senhor, Senhor, mas não entrarão no reino de Deus. E ouvirão assim: Senhor, e o Senhor dirá para eles: eu não te conheço. Vai ser a palavra mais dura, ou é a palavra mais dura que alguém pode escutar na face da terra. Ouvir o próprio Cristo e assim: eu não te conheço. Mas eu profetizava. Olha, eu estava na igreja, eu dava dízimo, eu era quase o Papa. Eu não me conheço. Porque eu tive fome, não me deste de comer. Eu tive sede, não me deste de beber. Eu estive preso, não me visitaste. Eu estive com frio e não me cobriste.
Senhor, como é que eu deixei de fazer isso contigo? Quando eu deixasse de fazer a um dos meus pequeninos. E a maioria não, mas a grande quantidade de cristãos, irmãos, estão procurando a sua bênção. Se de oração de tarde, consagração de manhã, à noite é um congresso de quê? Porque ele quer a bênção dele. Enquanto isso, as pessoas com fome, com sede, indo para o inferno. E a gente é incapaz de viver um cristianismo que se flui, que vai buscar essas pessoas. E está havendo um despertamento muito grande dentro da igreja, amém, queridos? Eu estava, só um minutinho, eu estava hoje com uma pessoa muito inteligente, um cara inteligentíssimo, mas inteligente demais. Eu não seria uma rachuteira do cidadão. Jovem, tem tudo que pode pensar na sua vida, ele tem. E ele chegou para mim e disse: pastor, o que é que eu posso fazer? Me ajude, o que é que eu posso fazer para conhecer aquilo que Deus tem para mim? Eu quero conhecer o que Deus tem para mim fazer. Meu Deus, eu olhei assim e disse: Jesus, quantos jovens estão ali jogados, pensando apenas em como juntar e adquirir. Aí tem uma pessoa que diz: pastor, me ajude, porque eu quero conhecer o que Deus quer que eu faça. Qual é o meu chamado? Eu olhei para ele e engoli o resto do pão que estava aqui, para estar com a metade do pão na boca. Aí engoli o pão assim. Eu olhei para ele e disse: meu filho, o caminho é muito simples. Deus não vai descer do céu, pegar você e dizer assim: eis que eu te digo, cada tal, tu és chamado tal, você vai. Não. Deus nos chamou para servirmos, amém, queridos? Comece servindo, seja servo. Servo. E quanto mais Deus te honra, mais servo você se torna. Porque na igreja, o cara que é o mais invocadão é o que serve mais. Quanto maior o seu cargo na igreja e função, mais servo você é. No dia que você estiver pensando em cargos na igreja, ou ser consagrado, ser aqui, para ser servido, você está na religião errada. Vá para o budismo, vá para ser para aqui, vá ser. Agora, cristianismo não. Cristianismo, quanto mais Deus te dá, mais você serve. E Jesus deu exemplo. Ele é o maior de todos, sim ou não? Deixa eu lavar seus pés, Pedro. Que é isso? Tu vai lavar meus pés, rapaz? Eu que vou lavar o teu, disse Pedro. Deixa eu lavar teus pés. Não! Tu não vai lavar meus pés? Pedro, se eu não lavar teus pés, tu não tem parte comigo. Lava meus pés, lava minha cabeça, lava tudo. Entende? Era assim. Lava tudo. Ele deixou coisas assim. Então Jesus, irmãos, é o nosso exemplo de servo, sim ou não? Olha para a pessoa que está do seu lado, quer saber o seu chamado? Você foi chamado para servir. Venha servir o Senhor. Venha para a casa do Senhor servir. Tem tanta coisa para fazer na casa do Senhor. E eu conversava com esse jovem hoje, eu dizia para ele: na igreja tem muito serviço para pouca gente. Que a igreja está cheia, mas poucos se dispõem a servir. Servimos aos outros. Eu fiquei feliz quando eu vi Bárbara, domingo, linda, uma roupa bonita, um sapato alto, salto 17, uma bolsa bonita. Aí ela veio, muito colete, desengonçado, e estava lá na porta abraçando as pessoas. Cada pessoa que entrava era abraçada e dizia: olha, Deus vai falar com você. Deus tem uma palavra para você. Olha, Deus te ama. Quem está entendendo? Várias pessoas servindo na casa do Senhor. E não é só aqui não, irmãos. Aqui apenas a gente aprende para poder servir aqui e fora. Não adianta você querer ser missionário na África se não é aqui. Quem está entendendo? Pastor, Deus me chamou para missões lá na Noruega. E foi, irmão. Foi. Você já foi em Macaíba? Não, eu volto de Macaíba. Você não vai para a Noruega. Porque tem gente que só tem missões para a Inglaterra, mas não tem missões aqui, irmão. Como é que você vai fazer missões na Noruega se você não faz missões aqui? Quem está entendendo, querido? Um dia desse eu chamei para uma pessoa
diz que tem chamado missionário, né? E eu estava muito atribulado, eu tenho um carro velho, que ele é velho, com aquela ali, ele quebra muito meu carro, quem sabe disso aqui? Aí no dia que eu ia sair, o carro quebrou, eu disse, Jesus, eu liguei para uma pessoa, meu irmão, vai para o correio, porque o irmão do correio está me esperando, toda segunda-feira eu estou lá nos correios, amém, querida? Toda segunda eu estou lá ministrando a palavra nos correios, funcionários, gerentes, muita gente dos correios, ouvia a palavra toda segunda-feira. Quem quiser, vá, me liga aí, pai. Na agência do escritório central dos correios, ao lado da Igreja Universal. Só da gerência, administração, tem curso lá, tem um auditório. Meu irmão vai lá, oh, papai, pastor, não posso porque eu não me preparei. Como é? Não me preparei, não preparei nada. Eu digo, que espécie de missionário é você? Tu tem chamado para missionário, tu tem chamado para catimbó, macumba. Porque eu sou muito carinho, eu sou muito. Deus tem que dar decisão de habilidade de falar com as pessoas. E eu falo de uma maneira tão amorosa que eles entendem. Que espécie de chamada é essa que tu tem? Tu não, cara, não, aquela aí. Obrigado. Então, não está preparado, não. Poxa, quer dizer que se você for fazer missões na Índia, na Indonésia, você tem que parar para dar uma palavra para mim, você tem que se preparar? Está lá o soldado do correio tudo morrendo, irmão. Esperando uma palavra, tem que ter chamado, tem que preparar, tem chamado para ir para a Inglaterra, não tem chamado para ir para os correios, tem chamado para que é, carinhosamente, né, irmão? Aleluia. Ainda bem que a ovelha ouve a voz do pastor. Rafaela, se você é minha ovelha, por mais que eu seja duro com você, quando eu termino de bater, você faz. Porque é minha ovelha, quem está entendendo? Amém. A ovelha ouve a voz do pastor. Eu não faltei com respeito, não faltei com a dignidade, não faltei com a moral, não, apenas eu fui duro, não, né? E a pessoa chorou, disse, deu um bolo, ai. Não quero saber não, mas deu um bolo, faz se quiser. Foi. Aí com um pedaço, meia hora, aí começou a chegar as fotos no celular. A reunião do correio. As mulheres tudo convidadas, olhando, quem está entendendo? Espírita, budista, todo tipo de gente. A gente não está lá para converter ninguém ao cristianismo, não, amém, querido? Não. Eu não estou lá para converter ninguém ao cristianismo. A gente está lá para pregar Cristo, Jesus. Glória a Deus. Amém. Aí chegou e pastor, o que foi? Toda segunda eu vou. Ah, é? Então vai. E vários irmãos estão nos correios. Tem dia que eu chego no correio, não sei o que eu vou dizer. Eu chego aqui, às vezes estou tão carreado. Eu chego lá e digo, meu Deus, eu estou adaptado na cara. Mas eu vou, irmãos. Eu vou. Tem dia que você não tem vontade de dizer nada, sim ou não? Mas abra sua boca, faça. Saiba que Deus chamou você para isso. Não espere um tempo bom, não espere estar de bom humor, não espere estar cheio de dinheiro, não. Vá-se embora. Quem está entendendo, irmão? Vá-se embora. Amém? Quem está entendendo? Princípios e autoridade. Faltam 10 minutos. A gente vai já lanchar. Eu falei aqui, durante a aula, que submissão e autoridade, irmãos, funciona no casamento do homem e da mulher. Sim ou não? Quando Deus pensou no casamento e entregou Eva para Adão, ele escreveu ao lado daquele negócio que Deus pensou na instituição chamada casamento. Deus, quando ele pensou na instituição casamento, ele já escreveu as normas, ou ele já escreveu os princípios que ensinavam e que estabeleciam aquela instituição de formas que ela devia funcionar. Então, quando Deus estabeleceu o casamento, ele diz assim, tem um princípio que para funcionar bem tem que ser assim. E todas as vezes que nós andamos dentro do princípio de Deus, dá certo. Amém. Aí Deus pegou o homem e a mulher, e Deus deu uma ordem para o homem e deu uma ordem para a mulher. Mais nada. Não, porque Deus é tão simples.
Aí Deus criou o homem e a mulher e disse assim: não é bom o homem esteja só, uma disjuntora. Aí disse: olha, falei uma disjuntora porque ele seja idôneo. Tá. Aí disse: mulher, Efésios capítulo 5. Efésios 5. Efésios 5. Abra lá no versículo de número 22. Deixa eu ver se eu leio na versão, a mensagem de eu, J. Peters. Você vai comprar essa Bíblia, viu? Depois vou dar remédio para vocês comprar. 22. Mulher, esposa, se submeta-se, esteja debaixo da missão dos vossos maridos. Pronto, acabou. Sujeite-se, se sujeite, se submeta, submetei-vos. Mulher submissa é aquela que está debaixo de quê? Debaixo de quê? Da missão do homem. Então, quando Deus criou o casamento, o homem e a mulher, deu para o homem, para a mulher, deu a mulher para o homem, disse assim: olha, mulher, você tem que fazer uma coisa, esteja debaixo da missão desse homem. Pronto, se você fizer isso, acabou. Você tem que amar, você tem que dar, se submeta. Pronto, olha uma pessoa estacionada, aqui tem mais mulher, né? Não é mais mulher? Então a mulher diga, só a mulher que diga para outra mulher, está vendo aí? Manda para ela. Você só tem que se submeter. Pronto. Mulher que não se submete ao marido não está quebrando o princípio. Claro, se o marido quiser que você roube o Banco do Brasil, que você assalte uma padaria, quer que você... Não, isso aí você vai dizer para ele: olha, meu filho, infelizmente eu não faço isso, eu não quero. Você está querendo, eu não vou fazer isso. Você quer que eu minta, eu não vou mentir. Você quer que eu dê desdobro, eu não vou. Entenda que eu não posso fazer isso, eu lhe amo, tá, mas eu não posso fazer isso. Com muito carinho você coloca isso. Aí você deve estar debaixo da missão dele. Sim ou não? Pronto, acabou-se. Mulher que se submete ao marido nunca vai perder seu marido. Aí Deus agora chega para o homem, vai lá, diz assim: vinde, e vós, maridos, ame a sua esposa. Mulheres, olha aqui para mim, só a mulher, os homens fecham os olhos. Só a mulher olhando para mim. Mulher, cadê a mulher? Quem é a mulher aqui que tem certeza? Aqui hoje a coisa está tão séria, né? Quantas mulheres tem aqui? Deve ter umas 60 mulheres aqui hoje. Ou mais. Mulher, você vai deixar de se submeter a um homem que morre por você todos os dias? Uma bestalhada que todo dia está servindo você como Cristo serve a igreja. Um homem que lhe ama todos os dias e que te cobre de proteção e amor. Você vai deixar de submeter um homem desse, sim ou não? Vai nada, eu duvido. Mas esse existe. Me defende aí. Existe. Mulher, o tempo está novo. Você não vai se submeter a um homem que lhe ama como Cristo na igreja? Vai ou não? Claro que vai, sim ou não? Você vai se submeter, irmão. Mulher não tem problema de se submeter, mas ela precisa ser amada. Amém, queridos? Então chega o jumento do seu marido e diga para eles: ei, cavalo, eu preciso, eu desejo me submeter a você. Eu quero fazer tudo para você. Agora me ame, filho de Deus. Volta aí ao 22.
mais fácil comprar. Fala a Deus. Eu gosto de uma versão que diz como Cristo a igreja. Irmãos, como é que a mulher vai se submeter ao marido? Como você se submete a Cristo, irmãos? É simples. Como é que o marido ama a sua mulher? Como Cristo ama a igreja. Acabou. Na Bíblia não existe, pode procurar na sua Bíblia, você não vai encontrar, Rafinha, amor é, porque o marido não me ama mais como Eros, o amor é filhos, o amor é, não, só existe um amor, chama-se amor ágape. Eu amo e devo amar a minha esposa com o amor com que Cristo ama a sua igreja. Mas ela amanhã está caindo os pedaços, e aí como é que eu vou? Cadê o Eros? Não tem mais Eros, então acaba. Não, irmão. Amanhã não tem mais beleza nem formosura. A entrada para Geraldo hoje, que meu Deus do céu, e aí? Mas a ungida Beth, né? Decidiu amá-lo. Então não importa se é bonito, se é novo, se é velho, se ficou pobre, se ficou rico, não. Ela decide amá-lo como Cristo decidiu amar a sua igreja. Quem está entendendo, querido? Então amar, diga comigo, amar, escreva aí, amar é uma decisão. Amar não é um sentimento, amar é uma decisão. Eu decido amar. Glória a Deus. Eu decido amar. Eu decido. Irmão, quem é que tem vontade de perdoar aquele que lhe fez o mal? É duro, eu vou perdoar aquele que lhe causou mal. Mas é uma decisão, mas eu decido. Porque se eu não perdoo aquele que me fez mal, veja bem, não é aquele que me agrediu, aquele que me fez mal, aquele que me fez, que agrediu, aquele que me fez muito dano, eu tenho que perdoá-lo. Porque quando eu perdoo aquele que me fez mal, eu estou causando um bem para mim, irmão, não é para ele não. Porque se aquele que me fez mal, eu não perdoo, é como se eu estivesse tomando uma dose de veneno todo dia esperando que o outro morra. Quem está entendendo? Ora, se uma pessoa faz mal para você, Rafael, e você não perdoa, é como se você estivesse tomando uma dose de veneno todo dia, esperando que o outro morra. E ele não vai morrer, vai ficar vivo e olhando para você. Então ele não perdoa. Mas ele me causou danos. Você está vivo, escapou, não tem problema. Danos materiais, danos morais, ei, você está vivo. Maior é o Senhor que vai te recompensar. Maior é Deus que tem para te dar do que tudo isso. Diga glória a Deus. Então perdoa, irmão. Perdoar é uma decisão. Perdoa. Perdoa. Mas eu não consigo andar com ele. Você não é obrigado a andar com ele. Mas perdoa. Libera. Libera, pessoa. Vai em paz. Porque Nossa Senhora está. Oh, Deus te acompanha. Vai de bendito. Vai de. Deus te abençoe. Libera perdão. Pronto. Quando você libera perdão, irmão, o teu coração é curado. Saúde vem para o seu corpo. Você descansa no mente. Você não pensa mais naquilo. Prejuízo, irmão. Você trabalha amanhã, ganha dinheiro, tudo volta ao normal. Agora perder sua saúde, perder o seu equilíbrio. Ah, meu irmão, pelo amor de Deus, mas não tem prejuízo que é pequeno. Prejuízo grande para tirar sua paz, não queira. Prejuízo pequeno para tirar sua paz, também não queira. É melhor paz. Amém, queridos? Resolva em paz. Resolva e sai desse negócio. Porque tem coisa que quando a gente sai daquilo, não tem paz. Existe uma coisa que causa doença, é falta de paz. Faz todo tipo de milagre, até leucemia. Está comprovado que o maior índice de leucemia hoje, em trabalhos científicos, vem de problemas emocionais, patologias da alma. Tem uma médica aqui, que não sei se ela concorda com isso, mas eu já ouvi tanto, há pessoas doentes, câncer. O salmista Davi adquiriu um câncer. Como está escrito está? O salmista Davi escreve: enquanto eu calei o meu pecado, envelheceram-se os meus ossos. A dor era tão grande nos meus ossos que de dia e noite eu gemia sem parar. Aí Davi diz: mas quando eu confessei o meu pecado, pronto, foi curado na hora. Quando Davi teve um problema, ele adoeceu. E tem um detalhe, irmão, se você é crente,
A responsabilidade é maior. O ímpio não está nem aí. E tem gente que parece que é ímpio, que é crente, mas não é, é ímpio. Aí Paulo diz: vós que sois espirituais. Quem é espiritual aqui? Então você que é o tal, que é o espiritual, então pare e se compadeça dos que não são. Só, pai, eu sou espiritual, eu tenho conhecimento da verdade, então ele é um coitado. Então eu vou ter que passar por cima disso aqui, e eu vou viver, porque amanhã eu morro e não adiantou em nada. Por que adianta? Quem está entendendo? Então o marido deve amar, e a esposa deve se submeter. Nós falamos aqui também ai meu Deus, eu dei aula sábado aqui, irmãos, para a turma do sábado à tarde, e eu falei muito do tema da democracia e da teocracia. Então eu falei que Deus não é democrático, sim ou não? Sim, Deus não é democrático, irmãos. O sistema de governo de Deus não é democracia. O que é o sistema de governo democrático? É um sistema de governo onde o poder emana do povo. O povo constitui seus representantes nas mais variadas áreas municipais, estaduais e federais, para que eles possam construir, para que possam desenvolver leis, para que possa governar o próprio povo. Então o povo bota, o povo tira, o povo faz plebiscito, o povo faz e acontece. Quem está entendendo? Então o governo democrático diz que o povo, a voz do povo é que funciona, e é verdade. Então o governo de Deus não tem nada a ver com democracia. Deus não é democrático, diga glória a Deus. O governo de Deus é teocrático, ele é o Deus Todo-Poderoso. A palavra dele é a primeira e é a única e é a última. Deus falou, está falado. Diga amém, pelo amor de Deus. Mas Deus é o seguinte, eu tenho uma opinião sobre isso. Fique na sua opinião. Eu velo pela minha palavra para cumprir. Para cumprir. Se você se adequar à minha palavra, você vai andar bem. Se você, vamos fazer um plebiscito aqui na igreja, irmãos, porque nós estamos num sistema democrático, né? Então vamos nos reunir, porque tem algumas coisas aqui que eu gostava muito de uma palavra, mas se a igreja decidir, é o que vale. O nome disso é diabologia, ou diabocracia. Então a igreja, irmãos, não tem que discutir absolutamente nada que possa mudar na integridade daquilo que está escrito. Deus falou em ponto final, amém geral. E ele diz mais: os meus planos e os meus propósitos não serão frustrados. Então o que é que cabe a mim e a geral? Conhecer os planos de Deus, andar segundo os planos dele. Para quê? Para que tudo aquilo que eu possa fazer possa surtir um efeito e eu possa receber resposta daquilo. Mas se qualquer coisa que eu busco fora daquilo que é a palavra de Deus, eu vou buscar em vão, sim ou não? Aí muita gente diz: eu não vou pedir mais nada a Deus não. Por quê? Porque ele só faz a vontade dele mesmo. É verdade isso? É. Mas também é verdade que eu posso pedir. Mas eu posso pedir como? 1 João capítulo 5 versículo 14. Ora, e esta é a confiança que temos em Deus, nele, que se pedirmos alguma coisa, mas pedirmos segundo a sua palavra, ele nos atende. Diga amém. Nós já sabemos a vontade de Deus, sim ou não? Então a gente pede segundo a palavra dele, aí ele atende. É simples, hein, irmão? Mas se eu insistir em pedir alguma coisa para Deus fora da palavra dele, ele vai me atender? Não, por quê? Porque Deus tem compromisso com quem? Com a sua palavra. Aí a palavra diz: pedi e não recebeis. Por quê? Porque pedis mal, pedis para gastar no seu próprio prazer e deleite. Aí pede e não recebe. Então cai aqui aquele sofisma, diz assim: eu não vou pedir nada a Deus, porque Deus conhece todas as coisas. Conhece, mas eu vou pedir. Eu peço segundo a sua palavra, segundo aquilo que eu creio pela minha fé. E Deus vai agir, vai chegar. Irmãos, o crente que não ora porque Deus não vai mudar, e não vai alterar, não vai entrar no curso da sua vida, o nome disso é humanismo. E o nome disso é fatalismo. Parece muito cristianismo, mas não é. Tem muita igreja cristã pregando humanismo, é muito parecido com crente, mas não é. Tem muita igreja pregando um evangelho que é humanismo e fatalismo, e a gente achando que está na igreja evangélica. Não está.
que é o fatalismo? O que é o que tem que ser será. Acabou. Não. Joelhinho no chão. Eu vou buscar, e vou pedir, e vou dizer: Senhor, esta é a minha causa. Senhor, muda esse quadro, porque eu creio na tua palavra. Eu estou pedindo para a tua glória. Tu conheces meu coração. Isto está diante da tua palavra. Eu não estou pedindo nada de errado. Senhor, chega na minha causa e diz: eu vou. Aí entra mesmo. E a oração muda a situação da gente. Então não ora não, quando Deus nosso. Ore. Deus não muda a princípio da sua palavra. Mas se você orar buscando algo que você deseja e não fere a integridade da palavra, porque tem muita gente que pega assim: Senhor, me dá um carro. Você já viu isso? Senhor, me dá uma Land Rover. Senhor, me dá uma casa. Aí no coração dele, irmãos, ele quer uma casa para quê? Para humilhar o outro, para nunca mais vir à igreja. Tem pessoas que Deus dá emprego para ele, depois que dá emprego, nunca mais ele pisa na igreja. Nunca mais. Porque está sempre tão ocupado que nunca vai vir na igreja. Então aquilo que era para ser bênção é maldição na vida dele. Aí tem coisas que a gente pede a Deus e Deus não dá. Por quê? Para a gente não se perder. É por isso que tem crente que vive como? No arranjo. Eu mandei ele bem arranjadinho. Porque é crente. Na igreja. Ai. Ciclo de oração. Jejum. Ele é crente. Fora para tu ver. Fogou, ele voa. Fogou, ele diz: eu estou tão ocupado. Meu Deus, o que é isso? Não posso mais nada. Esquece mulher, esquece menino, que é tão ocupado. Então aquilo que uma irmã chegou para mim e disse: é porque minha filha, olha, depois que ela nasceu, eu tenho. Quer dizer que tua filha é maldição, irmã? Todo mundo disse isso, eu disse. E na hora que a tua filha, a causa de todos os males, você nunca vai pisar na igreja, Deus te deu uma maldição na tua vida. Eu não acredito que essa criança seja maldição. Essa criança é bênção. Não está com essa bichinha para a igreja para fazer um negócio? Não está ela para cá para receber a palavra e ser criado dentro do temor do Senhor para ver um negócio, para quando ela crescer, quando a igreja chamar, ele vai ter. Vai chegar igual a tua filha aqui hoje, aqui, 18 anos que está aí. Não sabe o que é da vida. Por quê? Criou fora do temor da palavra. Então, pai e mãe que tem um pouquinho de juízo, criou seu filho na igreja, ouvindo a palavra. Uma coisa linda: se você sobe no departamento infantil aqui, nós estamos ensinando a palavra. Entrou agora na fase aqui que a gente agora ficou invocado nele. A gente se reuniu agora no dia infantil, a gente está seriamente trabalhando. Um mês vai ser só um tema. Vamos tratar só do tema salvação. Vamos tratar só de, sabe, vamos tratar só de homofobia. Vamos tratar só de. A gente vai ensinar as crianças. Ensinar essa menina que o menino é homem e que a mulher é mulher. Porque na escola vão dizer assim: a professora vai dizer: minha filha, você é o que você precisa, você é o que você quiser ser. Aí a menina vai olhar e está repreendido, Satanás. Eu sou aquilo que Deus quer que eu seja. Porque ela aprendeu isso. Irmão, não ligue não. Uma criança passa que nem está na escola, aprende tudo que é o contrário da Bíblia. Se você não ensinar e você vai na igreja, elas vão aprender tudo errado. Ah, mas você está na igreja, bastante. Oro não. Ore comigo, oro não. Onde é que está seu menino nessa linha? Não veio por quê? Não veio para a igreja por quê? Chore não. Irmão, se mamãe não tivesse me obrigado a ir para a igreja, eu estava hoje numa cadeia. Eu era bandido. Eu era magista, irmão, eu era delinquente. Eu tenho um filho que chama-se Real, se eu não criar sempre na vara, eu não sei onde é que ele estava não. Ele apanhava todo dia, levantava de doido, ele apanhava todo dia, na vara. Meu filho, papai. Hoje é um homem estudando medicina, quem está entendendo, queridos? Digno, honrado, casado, a vara a promover. Aí eu beijava, eu dava a varada e depois abraçava. Porque se você corrige o seu filho com vara, mas não beija ele e abraça, não faça isso, não dê. Você só pode bater, corrigir, aliás, você só pode corrigir com vara o seu filho, se você beijar e abraçar. Se você se aproxima dele apenas para corrigir, você vai perder o seu filho. Você precisa corrigir, mas precisa abraçá-lo e beijá-lo e dizer: pai, está fazendo porque ama você.
E meu filho hoje olha para mim, não tem nem mamãe. Ele olha para mim e diz: velho, tem 10, tem 20, agora aumentou. O pai, agora pega 100, 500. Não recebe mais crédito. Quem está entendendo? Minha mãe tem 80 anos, irmãos. Ela formou-se em Harvard, lá em Serrinha do Campo, interior do Rio Grande do Norte. Uma faculdade que é lá em Serrinha do Campo. Famosíssima. Ela pegava alguém. Quem conhece aquelas cordas, irmão? Que vem da mercearia, aquela enroladinha assim. Que tem escrito na ponta assim: vou lhe matar. Na ponta está escrito assim: eu lhe mato. Aí lá em casa não tinha chuveiro, era um tonel com água para ele. Aí quando ele pegava assim aquela corda e mergulhava. Aquela corda enchia. Ela chamava e disse: vem cá, meu amor, mamãe te ama. Quando aquela corda batia, eu falava em mim. Eu profetizava. Eu já era profeta na infância. A mamãe pegava aquela corda, lembrava, e botava no colo, e não era muito veloz ainda, e chorava, beijava, e lambia, e dizia: mamãe, eu amo você, na ignorância dela, quando eu li na Bíblia. E nenhum dos filhos se perderam. Está com 80 anos hoje, 80 anos, honrada. Amém, não perdeu o filho. E as penitenciárias estão cheias de profetas: Josué, Caleb, Moisés. Porque nós não entendemos o princípio da correção, trazer o filho em correção. Eu tenho. Menino, eu já falei com você 1000 vezes. Mil? E o menino fez ei, o pai que disse que já falou com o menino. Eu sei que não faço mais não, eu já falei com esse menino 1000 vezes. Então morra, porque isso mantém a gente. 1000 vezes? Não precisa. Ei, para de ir aí. Você ajeita. Eu não estou falando estudar, não estou falando quebrar a cabeça, causar hematomas. Porque se você fizer isso, você é um assassino. Você é um bandido. Faz isso com você. Eu estou falando de correção. É diferente de espancamento. Espancamento é cadeia. Eu vou denunciar você. Eu sou o primeiro. Correção é outra coisa. Com responsabilidade. Que aquela criança possa sentir o que é autoridade e o que é submissão. Nós falamos isso na outra aula, tá, irmão? Isso é educação. A escola não vai educar seu filho. A escola vai escolarizar seu filho. Enquanto a escola faz a escolarização, nós fazemos a educação. Amém? Quando a gente não educa, a escola pega o menino. O professor cobra o menino e não atava na casa do professor. Por quê? Porque ele tem educação. E o professor nem chama o pai. Por quê? Porque o pai deixou de ser um parceiro. É um cliente. É um cliente. Então a relação é de cliente. Então tem que tratar muito bem o cara. Isso é quebra de princípio de autoridade. Aí a gente vê as crianças como estão aí hoje. E a gente reclama, irmãos, de uma coisa. Dos nossos governantes. Você sabe por que o país está desse jeito, irmãos? Porque lá estão as nossas piores crianças. Por que o país está nessa situação, irmãos? Porque lá nesse governo estão as nossas piores crianças. Lá nesse governo. Então o problema, irmão, não é dos governantes, o problema é da igreja. Não pense que se o governo melhorar, o país vai melhorar, não. O que precisa melhorar é a igreja. Porque se a igreja melhorar, o país melhora. O problema é que a igreja não está cumprindo o papel dela. Aí vai concordar em irmãos, o que precisa melhorar é a igreja. A igreja que precisa se posicionar de formas que o mundo possa ver Cristo. Então uma igreja melhor faz um país melhor. Não é um político melhor para fazer um país melhor. Não, é a igreja.
Se a igreja for forte, o país é forte. Mas qual é o povo mais unido da face da terra hoje? São os cristãos, brigando entre si, cada um buscando o seu próprio pedaço. Vai cair o mundo. Eu nunca pense que os nossos políticos vão fazer um país melhor. Não. Você, como igreja, vai fazer um país melhor. Amém? Não é um político. Porque lá estão as crianças piores que foram para lá. Quem está entendendo? Vamos ter uma lanchinha, mas eu quero terminar com uma coisa aí. Ele dizia, por que eu faço isso? Eu já dei a prova todinha para vocês. Eu estou até com vergonha de mim mesmo. Então, Deus não é democrático? Qual é o sistema de governo de Deus? Teocrático. Quem pode é votar nele, sim ou não? E a minha? Se eu peço segundo a sua vontade, ele me ouve, sim ou não? Quem é o cabeça da igreja? O pastor? Quem é? Quem mais? Sua palavra. Mas o pastor também é a autoridade da igreja? Sim. Mas quem é que tem preeminência? Quem é que tem primazia? É Cristo. Cristo é sua palavra. Se o pastor não tem Cristo e a sua palavra como primazia, e que não anda segundo Cristo e a sua palavra, esse cara não é pastor, ele é lobo. E eu quero dizer uma coisa para você, bem baixo, tem um cara de lobo vestido de pastor. Você acha que é lobo, que é pastor, mas é lobo. Então tenha cuidado com isso. Tem um bocado de ovelha que está vestido de ovelha, mas é bode. Não estou cantando. Então cabe a cada um de nós, pela luz da palavra, conhecermos a palavra e vermos e entendermos se aquilo que está sendo pregado e ensinado é Bíblia. Porque se não for Bíblia é só mudanga. Mudanga é hoje, não é amanhã. Tem que ser Bíblia. Quem está entendendo? Igreja que prega dogma apenas, mas não prega Bíblia, não é igreja de Cristo. Ela é uma religião. Ela é uma casa religiosa. Mas ela não é Cristo. Ela não tem a essência de Cristo. Porque Deus só se compromete com a sua palavra. Deus se compromete com a igreja católica. Deus está comprometendo com a comissão de paz. Venha para cá que aqui tem a bênção. Venha para cá que aqui tem cura. Venha, acabe com isso. Deus só se compromete com a sua palavra. Ponto final. Então, para terminar, pronto. Sim, isso é importante. Eu falei aqui também que algumas pessoas têm um certo problema, aliás, um certo medo, um certo temor de se submeter, porque acha que quando se submete a outro é uma questão de inferioridade, sim ou não? Por exemplo, você chega na igreja, aí você olha a irmã Zefinha. A irmã Zefinha é a líder do coral, é a regente, aquela que chega no coral e rege o coral. Queima com o fogo da glória, o negocinho da lá, aí tu chega e diz, eu, doutora Maria Pereira, da Escandinávia, aí mas é fixe, sente aí, doutora, sente. E agora? Aí mas a filha manda senta. E mas eu gosto da igreja por quê? Porque na igreja não tem servo, não tem livre, não tem rei, não tem ninguém. Todo mundo aqui. Maravilha. Eu aqui não quero saber se você tem doutor, se você é doutora, se você é médica, se você é engenheiro, juiz. Aqui todo mundo é igual. Irmã Zefinha aqui é que irmã, olha aquela rege. Olha lá. E se você quer servir o Senhor, se não aprender a se submeter a Zefinha, você se submete a Deus. Porque se você tem condição de submeter a Zefinha, vai se submeter a Deus.
Porque foi Deus que estabeleceu a autoridade. Quem está entendendo? Então relaxa, diga Zé Finha, pode patronar. Pra quê, Zé? Princípio, tem pessoas que têm problemas com isso. Não posso. Essa igreja não é do meu nível. Meu nível. Pare com isso. Se Deus te guiou para um lugar, e foi Deus que guiou você, tire a visão e os olhos das aparências das coisas. Se Deus te guiou para um lugar, esteja disposto a se submeter e a servir. Porque aquele que serve será o maior no reino de Deus. O menor será o maior, os humilhados serão exaltados. Os primeiros serão os últimos serão os primeiros. Então, bote na sua cabeça. Aprenda a se submeter. Não importa se é Zefinha, regime rural. Porque onde você for, vai ter alguém com autoridade. Na sua casa é o marido que é o cabeça. No seu trabalho tem o gerente. Na verdade, pode ser para outra empresa. Tem um cliente onde você cliente chega e dizer assim, 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 pronto. Você agora é empregado dos seus clientes. E aí? Não tem que haver esse entendimento. Quantos entenderam? Diga bem. Vamos tomar um cafezinho rápido. Depois você entra e a gente faz uma avaliação muito rápida, muito próspera. E a gente vai ter que voltar já em nome de Jesus.